22. Vamos ver quem é que vai lá e banca um grande reforço. Bom, mas tem um novo técnico do Flamengo, que a gente ficou numa grande expectativa, pensando quem é o nome, quem é o cara, já anunciado há vários dias. Paulo Souza assume a equipe, é apresentado pela direção, para os jogadores, para a torcida. E o nosso assunto agora aqui no Linha de Passe, com trechos aí de tudo que foi a apresentação do técnico rubro-negro. Vamos lá. Entusiasmo, a grandeza do clube, a possibilidade de poder ganhar títulos conjuntamente com o nosso clube e poder continuar a escrever outras páginas para que fiquem bem marcadas na história, e eu quero estar presente na história do Flamengo. E esta é uma oportunidade que eu não poderia deixar de a ter. O que eu pretendo é que seja uma equipa protagonista em todos os momentos do jogo, dominadora, ou seja, pressionante, constante, que tenha uma capacidade de controle do jogo com bola, que esteja sempre o mais perto possível e o mais tempo possível próximo da área adversária, onde tenha capacidade de momentos da perda ganhar o mais rapidamente possível. E esses são os conceitos gerais onde nós temos que trabalhar dependentemente do sistema. Bom, com relação ao que se espera do trabalho do Paulo Souza na direção do Flamengo, é algo que também já vem sendo discutido há vários dias, não que a gente não vá passar por isso também aqui no Linha de Passe. Mas agora, Pedro, efetivamente, o cara no comando, sendo apresentado e conversando com a gente. Ele chegou conversando com a gente, mandando o recado, falando lá aquele momento da entrevista, sistema, 3 zagueiros, sim, né? 4-4-2, o time é em movimento. Mas, enfim, o que você achou da coletiva, da apresentação dele? A sua pergunta é interessante, Preto, porque é o que a gente pode achar da coletiva, da apresentação. Sim. Não dá para avaliar trabalho, não dá para ir muito além. O máximo que ele podia entregar hoje era algum sinal a partir das suas palavras. E você fala dele conversando, é muito interessante, porque perguntava-se A, respondia-se A. Perguntava-se B, respondia-se B. Perguntava-se de ideia de jogo, respondia-se ideia de jogo. Perguntava-se posicionamento de atacante, respondia-se posicionamento de atacante. Problema do departamento médico, ele foi até cordial, mas ele sinalizou que é algo que vai ser corrigido, porque ele viu que teve problemas. Então, assim, Gabigol e Pedro. Isso agrega. A partir do momento que a gente faz aqui no nosso programa, aqui no nosso debate, a partir do que se fala, quando ele fala alguma coisa, era o que ele podia entregar. E ele entregou minimamente algum conteúdo. É pouco, não dá para dizer que vai dar certo, que é um grande trabalho, que já começa com o pé direito, que a partir disso o Flamengo vai encaixar uma série de vitórias. Não. Mas ele entregou algumas credenciais. E quando você fala em Gabigol e Pedro, ele não chegou dizendo que não dá, que não é possível. Ele chegou e falando, quero ter 3 homens de frente, cito o Bruno. Então imagino eu, Bruno, Gabriel e Pedro. Vai trabalhar para isso, vai ter tempo inicialmente para isso. Depois ele fala sobre o sistema de jogo. Ele não cai naquela coisa de 3 zagueiros. Não é 3 zagueiros, é um Thiago Maia podendo flutuar, uma saída com 3 homens, um Felipe pela esquerda. Depois ele fala situações que me pegam bastante. O Joãozinho, nosso editor-chefe, o Igor também até pediu para separar uma fala. Quando ele fala de concorrência interna, estimular. Faltou muito isso ao Flamengo recentemente. As pessoas ali, os jogadores ainda que, assim como já entregaram em outrora, acomodados porque não sairiam do time jamais. Não recebiam bem uma possível mudança, então, por medo ali de quem comandava de mexer no status quo, se mantinham. Então, ele chegar com essa situação para poder mexer, ter uma carta, ele me parece ter uma carta branca para mexer, para sacudir, para estimular essa concorrência interna, é muito interessante. E também ele fala muito de trabalho, né? Ele não se apega a... E até para fazer meia-culpa, que muita gente senta aqui para criticar perguntas de torcedor, perguntas interessantes, falando sobre o que esperar do time, de tática, de mudança. Então, assim, achei tudo muito interessante de alguém que pode contribuir. Sempre que enriquece o debate, que era o máximo que podia, que era o discurso, que ele pode se apresentar, hoje não tem nada além disso no trabalho, enriquecendo o debate, eu acho que foi uma carta de apresentação interessante do Paulo Souza, Preto. Jean, nesse campo ainda de expectativa e sobretudo, sensação, a minha é de que ele vai colocar o time do Flamengo, eu entendi isso na entrevista dele, vai colocar o time para cima, vai colocar o time para frente, elogiou o elenco, o time, o grupo que tem e que gosta de trabalhar. Eu acho que vem alguma coisa aí muito parecida com o tempo de Jorge Jesus. A intenção claramente é essa, né? Quando ele fala do predomínio no jogo, né? De perder a bola e já imediatamente recuperar essa bola. Então, claro que as ideias, elas estão ali. Eu também achei uma entrevista muito boa e não me surpreende porque, infelizmente, a gente ainda tem uma diferença muito grande, né, na média das entrevistas
dos treinadores estrangeiros e na média das entrevistas dos nossos treinadores quando é para falar de futebol. Evidentemente, no Flamengo chama mais atenção, porque a gente está falando de um Flamengo que tinha o Renato Gaúcho, que não falava de futebol de jeito nenhum. Você podia perguntar de futebol, de esquema tático, de escolhas, de preferências, e ele não respondia, não tinha jeito. Ele nunca ia falar sobre isso. Ia falar de outras coisas, mas nunca ia falar sobre isso. E o Paulo Souza falou muito sobre isso. Aí, entrando na especificidade do que ele respondeu, eu gostei muito da parte dele não ser também um fundamentalista em relação a um sistema tático específico, a um desenho tático específico. E não quer dizer que quem seja não possa ser um bom técnico. Eu vou citar um exemplo que é o Antônio Conte, técnico do Chelsea, que não abre mão dos 3 zagueiros, né? Não abre mão dos 3 zagueiros dele de jeito algum, e sempre faz bons trabalhos. Mas eu acho que, sobretudo no futebol brasileiro, é legal você ter essa possibilidade de mudar de desenho, de acordo com o adversário. Você, em geral, precisa rodar mais o elenco, porque o nosso calendário é como é. Então, também faz sentido, né, que você, ao poder mudar o seu esquema tático, o seu desenho tático, você acaba tendo mais possibilidades de escalar um jogador ou outro. Então, nesse aspecto, também acho que é legal para o Flamengo. E essa própria resposta sobre o desenho tático, de alguma maneira, ela já dava uma pista do que viria quando ele fosse perguntado de Pedro e Gabigol, né? Porque quando você pode, por exemplo, mudar o seu desenho para ter uma dupla de atacantes, e o Flamengo teve já em vários momentos uma dupla de atacantes, ou tem, em geral, uma dupla de atacantes com Bruno Henrique e Gabigol, mas quando ele dá essa dica, essa pista de que ele pode ter outros desenhos, você tem várias possibilidades para contar, sim, com o Pedro e Gabigol, que era uma pergunta óbvia que aconteceria. E não estou dizendo que o Flamengo tem obrigatoriamente que jogar com Pedro e Gabigol. Mas é incrível como isso foi pouco testado no Flamengo. Seja com um técnico, seja com outro. É incrível como foram poucas as possibilidades de os dois jogarem juntos para mostrar se vão ter condições ou não de ter um time com esses dois. E agora vem aí o campeonato da pré-temporada. Vem aí o campeonato estadual. Tomara que isso também, o Paulo Souza já tenha entendido, que esse é um campeonato justamente para você fazer esse tipo de experiência. Portuguesa, né? Estreia contra a Portuguesa no Campeonato Carioca, a equipe do Flamengo. Ô Bertozzi e Birner, ô Bertozzi, com você primeiro, quando começaram as especulações em torno dos nomes dos possíveis ou prováveis, né? Homens a serem procurados pela direção do Flamengo, evidentemente que a gente, na nossa obrigação, já mergulha e vai estudar, vai trabalhar, vai pesquisar e vai ver a respeito do técnico Paulo Souza. De tudo que você já viu do Paulo como técnico de trabalho de seleção da Polônia, de outras equipes do futebol também, e essa apresentação dele agora, que sensação deixa para você esse novo trabalho no Flamengo, Bertozzi? Vamos lá, 2 partes. Você perguntou sobre o que mais me impressionou da carreira dele. Eu gosto muito do trabalho que ele fez na Fiorentina, especialmente o primeiro ano. Temporada 15-16, ele teve um super começo, chegou a liderar o campeonato na primeira parte. Claro que era impraticável pensar em brigar por título ou até mesmo ganhar uma vaga em Champions, mas ficou num 5º lugar bem respeitável. No segundo ano caiu um pouco, foi 8º lugar, ainda assim. Acho que a passagem dele lá foi avaliada de maneira muito positiva. Melhor do que o que veio depois, né? Na China não foi tão brilhante, no Bordeaux eu achei bem abaixo o trabalho e na Polônia acho que nada de muito excepcional. Ele inclusive ficou em 2º lugar, vai para a repescagem, mas sem conseguir uma vaga de cabeça de chave, o que compromete muito aí as chances da Polônia na repescagem. E acho até que ele não acreditava muito nas chances, porque acabou até abrindo mão de seguir lá para março e deixou todo mundo muito chateado lá ao acertar com o Flamengo. Agora, nenhum desses últimos trabalhos foi onde ele tinha perspectiva de ser campeão. E claro que para um técnico isso é muito importante, eu acho que isso deve ter pesado muito na ideia dele. Ele está vendo que um compatriota dele, o Abel, por exemplo, fez e não tinha esse histórico também de dirigir times que brigassem por títulos, chegou aqui e hoje é o bicampeão da Libertadores. Certamente isso o empolga, né? No final das contas, um técnico olha no final da carreira para os trabalhos que fez e gosta de ter acumulado taças. E aqui no Flamengo é a melhor chance da carreira dele, certamente no alto nível para isso. Acho a entrevista positiva, acho que ele deixa muito claro o que ele pensa em termos de estilo. E aí a minha dúvida é como é que ele vai conciliar essa questão de ter os atacantes em campo ao mesmo tempo, a esse processo de recuperar rápido a bola, de pressionar,
que foi o grande mérito da passagem do Jorge Jesus aqui, né? Ele tinha um time que era extremamente ofensivo, mas era extremamente voluptuoso em recuperar a bola, em pressionar, em jogar no campo rival. Se ele conseguir fazer isso, acho que tem tudo para dar muito certo. E aí estou de acordo com o Jean. É entender que daqui até abril, praticamente, tirando aí o jogo da Supercopa do dia 20 de fevereiro com o Atlético, que é um jogo muito importante, de resto é preparação, gente. É entender que jogadores ele pode ter em que funções, que modelagem ele pode dar a esse time, que variações ele pode ter. O calendário brasileiro só vai ter jogos realmente importantes mais para frente. Ao contrário do ano passado, que foi uma coisa tão atípica, né? Colou uma temporada na outra, cada time teve seu planejamento, enfim. Foi uma coisa muito fora do padrão. Agora ele começa o trabalho desde o primeiro dia. É uma coisa que nenhum técnico no Flamengo tem desde o Abel Braga em 2019. Eu digo, foi contratado e começou o trabalho no início de temporada. O Rogério colou uma temporada na outra, por exemplo. O Jesus fez o mesmo, mas começar o trabalho no início da temporada não tem sido normal. E acho que isso joga a favor dele. Você sabe que eu estudo muito vocês, né? Estudo muito vocês. Eu olho para o Birner, na minha cabeça, a pergunta, a colocação, ela é personalizada. É verdade, é verdade. Em cima de tudo aquilo que eu vejo do trabalho de vocês. Então, Birner, para você, eu estava pensando aqui, quando o JJ foi substituído pelo Domi, muita gente dizia o seguinte, olha, não tem muito o que mexer, hein? Toca o trabalho que já vinha sendo feito. Aí vem Rogério, aí vem Renato, ou seja, daquele DNA de JJ, algumas coisas foram mudando nesse percurso todo. De que maneira o Paulo Souza encontra esse Flamengo agora, Birner? Tem muito o que mexer nesse time? Eu acho que ele encontra o Flamengo carente, quando eu falo dos jogadores, de um treinador que consiga achar sintonia com eles. Perfeito. Porque o que tem de mais positivo para mim na entrevista, e tem a ver com a sua pergunta, é que o modelo de jogo proposto por ele é um modelo que os jogadores gostam, que os jogadores compram. Porque o Renato chegou ali, ganhou os jogadores pela simpatia e perdeu pela falta de capacidade de construção da equipe e de planejamento, né? O Domi fez o modelo que os jogadores não gostavam. E o Rogério, pelo jeito, os jogadores não gostavam nem do modelo, nem da relação com o treinador no final das contas. Então, como é um grupo de atletas muito exigente, com alguns jogadores geniosos e vencedores, eles conquistaram digamos assim, esse poder de barganha dentro do clube. Eles querem um jogo em que o time perca e pressione, que o time jogue ofensivamente, que o time seja agressivo, que o time seja protagonista com a bola. Talvez às vezes mantendo mais a bola, talvez jogando um pouco mais na vertical às vezes, mas sempre sendo o protagonista, porque é o que os principais jogadores do Flamengo gostam e é assim que o time conseguiu ter muito sucesso com o Jorge Jesus. Então, o treinador começa de ideias que podem matar essa carência desses jogadores do Flamengo para que eles possam render o máximo. Para mim, o grande desafio dele é lidar com o nosso calendário, com as convocações, a manutenção desse tipo de jogo, rodada após rodada, quando começarem as partidas difíceis, né, as lesões, os diversos problemas que são muito comuns aqui e com os quais ele nunca precisou lidar. Esse, para mim, é o grande desafio de um treinador europeu. Eu lembro que o Jorge Jesus chegou aqui na metade da temporada, teve tempo para mexer num Flamengo apático e eu lembro da história da folha de ponto, da cobrança, que tinha muitas coisas além das precisas que ele fez na parte tática, e ele chacoalhou e aquele time foi bem, jogando por um semestre de um jeito impressionante, né? Eu sempre gosto de falar o futebol que eu mais gostei de ver em muito tempo aqui entre as equipes brasileiras, mas é óbvio que haveria um declínio na parte física em seguida. Não seria possível, por exemplo, manter aquilo que o Flamengo fez o ano inteiro, sem o revezamento de jogadores. E conseguir fazer isso o ano inteiro, para mim, é o principal desafio, porque eu acredito na capacidade do treinador contratado, acredito que ele pode implementar isso. Acho que ele não vai ter grandes treinadores pela frente na maioria dos jogos, ou seja, ele nada, digamos assim, no mar onde poucas ondas vêm contra, e essas ondas maiores que podem jogá-lo para trás, para ele tem muito mais a ver com o calendário do que com a maioria dos adversários. Quando pegar um Palmeiras é diferente, o Atlético, vamos ver qual técnico traz, é diferente, e no mais, quando pegar outros bons técnicos, terá elencos à altura que possam enfrentar o Flamengo. Então, eu estou curioso para ver como ele vai se adaptar
a loucura do futebol brasileiro, mas pelo menos no início, as ideias são as que eu esperava, as que o Flamengo precisa, e eu acho que pode criar de novo essa sintonia que foi perdida depois da saída de Jorge Jesus. Preto, quando o Vitor fala em carente, né? Os jogadores estão carentes dessas ideias. Eu, se me permite complementar, eu acho que também tem uma situação do convencimento. Eu não vi o Renato convencendo o grupo. E esse grupo, ele se convence, um grupo experiente, um grupo vivido, um grupo rodado, um grupo, em algumas peças, com muita bagagem de Europa, até jogador reserva, no caso de Diego Ribas, com muita rodagem, muito tempo, protagonismo em Brasil, em seleção em Europa. Ele precisa ser convencido. Gosta a gente ou não, ele precisa ser convencido porque ele tem uma qualidade, então, em alguns momentos, inconscientemente, ele exige, ele demanda que se tenha uma qualidade também do outro lado, de quem fala para eles. Quando chega um Paulo Souza falando em qualidade não expressa vitórias, eu anotei aqui até para pegar os termos exatos, tem que trabalhar mais. E ele fala qualidade no treino. Ele bate muito em certas teclas, que até por informação que se tem, incomodavam os jogadores, de não serem convencidos, de não ver qualidade no treino, não ver uma cobrança. Às vezes aí tudo bem, a gente pode ver um outro lado, também jogadores não precisam só ser motivados por um pedido do treinador, mas isso influencia. Então isso tudo acho que complementa essa tal carência que o Vitor cita, esse poder de convencimento. É pouco, Essa repito, é a uma carência, entrevista. né, Fala, Vitor. Não, essa é a carência. Sim. Método, treino, ideias que os jogadores entendam e que eles consigam aplicar, e principalmente soluções nas partidas mais difíceis. Porque para ganhar os jogos contra os pequenos do Carioca é fácil, para ganhar de metade dos times do Campeonato Brasileiro também é muito simples. Agora, achar essas soluções e isso vindo de método do dia a dia de treinamento, eu acho que é isso que os jogadores querem dentro do modelo de jogo, que é o que os jogadores acreditam, que é o modelo mais parecido com o do Jorge Jesus, Pedro. E aí só para fechar, Preto, esse convencimento é pouco, é uma primeira entrevista, mas era o que dava para acontecer hoje, nessa primeira impressão. A gente está aqui fazendo um primeiro programa falando objetivamente do Paulo Souza. Não estamos especulando como foi na Suíça, como foi em outros países, como foi... Não, estamos falando sobre um fato, a entrevista dele no Flamengo. Era a carta de apresentação que se podia. E isso eu imagino que foi observado, foi estudado, foi ouvido pelos jogadores. Era o primeiro passo que dava para ser dado. Então, acho que esse poder de convencimento, ele existe, ainda que minimamente, nessa primeira fala. Acho que é um início importante, é uma troca. Ali você falava em conversa, né? Conversa com a gente, com a torcida e certamente com os jogadores também. Eu acho que assim, né, Prieto? Era esperado assim, que essa carta de apresentação fosse muito boa. Por tudo que a gente já falou, né, pelo histórico e pela média de como são os treinadores na Europa em relação aos brasileiros, o quanto eles falam mais de futebol, aquilo que eu disse no meu primeiro comentário. A questão toda é que muitas vezes, né, o treinador não depende só disso. A gente já viu vários bons treinadores nesse aspecto, ou com boas credenciais, ou não é que todo mundo tem essa coisa, sei lá, do Renato, eu não quero pegar no pé do Renato, mas essa coisa do, não, cara, esse negócio de estudar, tô nem aí, isso aí não importa, né, instintivo, é a relação com os jogadores. Não, tem muito técnico brasileiro aplicado, empenhado, dedicado, só que essa aplicação... O Paulo Souza falou disso. Ele falou. Ele falou de jogador que resolve. Tem esquema, tem isso tudo, mas tem o jogador que vai lá e resolve. E que tem que ter essa liberdade... Também. Né? Não é? Também. Para desenvolver e trabalhar. Mas é até curioso, né? Porque assim, num país onde os treinadores têm tanta dificuldade para trabalhar, a gente acaba muitas vezes até supervalorizando, né? A importância do treinador em algumas coisas. Às vezes não é culpa do técnico só e a gente culpa o técnico. Às vezes não é mérito do técnico só e parece que o mérito é todo do técnico. Como, inclusive, se chegou num determinado momento a apontar em relação ao Renato, tá vendo? Chegou, e eu nunca embarquei nessa, né? Que ali fosse a questão do Renato, chegou, o Renato mudou o Flamengo, não. Então, assim, é só importante a gente entender que ele vai ter um monte de coisa muito diferente. E vamos falar a verdade, muito pior, né? O contexto muito pior do que qualquer técnico em qualquer grande liga europeia tem para trabalhar. E é em relação a essas coisas que ele precisa estar preparado. E quem pode prepará-lo em relação a isso são os dirigentes do Flamengo. Sabe uma particularidade, você, só para passar para o Léo e para o Vitor Ricardo que eles chamaram, uma particularidade ele já viu hoje, para o bem e para o mal, e você cita os dirigentes. Antes do Paulo Souza começar a falar, eu sei porque a gente estava aqui hoje até na bancada do F90, a gente é ansioso e não fala e demora. Teve alguns bons minutos do Landim falando, alguns bons minutos do Marcos Braz falando, alguns bons minutos do Bruno Spindel falando. Então, ele já começa a entender esse mise-en-scène que o presidente tem que ser,
sabe, tratado como tal. O vice-presidente precisa estar ali, não pode ficar um pouco mais para baixo. Opa, o diretor executivo também viajou. Então tem que estar... É um cenário muito diferente. Depois ele tem que falar sobre o departamento médico, que é uma guerra fria interna. Então, assim, ele já começa a entender essas particularidades hoje nessa entrevista. Mas só para falar, passar o pessoal em casa, Preto. Acho que o Léo e o Vitor chamaram, né? Se o Léo e o Vitor quiserem seguir nesse papo, ou se você preferir, Bertozzi, você decide. Eu tenho aqui ele falando sobre o Pedro e o Gabigol. Você quer concluir mais alguma coisa ou quer ir de Pedro e Gabigol? Vamos ouvir, podemos ouvir, que então, já segue nesse tema. Vai lá. Então, na volta, nós vamos com o Bertozzi falando aí desse ataque do Flamengo. Vamos nessa. Em relação ao Pedro e ao Gabigol, não só, ou seja, eu penso que nós temos 3 avançados muito fortes e claro que só depois de poder estar a trabalhar no campo vamos entender melhor a capacidade de cada um dentro daquilo que é a nossa perspectiva, a nossa ideia, que está muito bem clara, e só depois de interagirmos podemos tomar melhores decisões. Já noutros clubes, e mesmo na própria seleção, integrei em vários jogos 3 avançados e penso também o fazer em vários jogos desde o início, durante o próprio jogo, porque são avançados com características muito diferentes e com certeza trabalhando com uma ideia comum, clara, podemos integrar. Esse assunto é seu, Bertozzi. Então, acho que todo modelo treinado e com jogadores capazes de comprar a ideia e executar, ele é viável. Isso aí que o Pedro falou sobre convencimento, acho isso uma coisa crucial. Vamos pegar um trabalho muito vitorioso, que é o trabalho do Abel no Palmeiras. Quantas vezes os jogadores falaram depois da vitória da Libertadores que o primeiro gol foi treinado, estudado, e ele disse, faz isso porque eu já vi que vai dar certo. Na vitória do River Plate lá, que é uma outra vitória muito famosa, muitos jogadores falaram, olha, isso aqui foi preparado no treino. A melhor maneira de convencer um jogador de futebol é quando você passa a ele algo no treino e que quando sai no jogo acontece da mesma maneira e você fala, pô, tá vendo? Vale a pena trabalhar assim. Então eu acho que se ele conseguir trazer para os caras a ideia de que cada um fazendo a sua parte, cada um entregando o que pode entregar e no jogo funcionar, eu acho que ele não vai ter dificuldade. A questão, aí talvez repita um pouco o que eu já disse aqui, mas como é que ele quer um time que seja capaz de recuperar rápido a bola. Então, se ele tiver os 3 juntos, qual vai ser o papel de cada um nesse momento? Quem vai morder, quem vai sobrar, quem vai voltar até a linha do meio de campo para recompor, tudo isso tem que ser muito bem treinado, muito bem trabalhado no dia a dia. Agora, viável é. O Real Madrid joga com Vinícius, Benzema e mais um. Ou o Rodrigo, ou o Asensio, ou o Vasquez, enfim, até vários, né? Vinícius e Benzema sempre. Mas eles estão ali com meias também de boa chegada, de boa participação. Então, entendo eu que se você se propõe a treinar e você consegue convencer os jogadores de que se cada um der a sua cota vai funcionar no jogo, acho que no futebol você não pode, como disse o Jean, você não pode ser dogmático, né? Ser refém de um sistema ou de apenas uma maneira de jogar, por mais que você esteja convencido sobre A ou B, né? E só uma coisa, Léo, antes de passar para o Birner, assim, condições físicas, né? Tudo bem, você tem o Bruno Henrique com mais idade em relação aos 3 homens de frente, aqueles que seriam os 3 caras de frente, mas condições físicas, convenhamos que os atacantes têm de fazer esse trabalho. Aliás, o Pedro deve fazer de tudo para finalmente poder ser o titular do Flamengo, ou um dos titulares do Flamengo no ataque, né? Porque realmente ele deve estar se incomodando com o tempo passando, com a qualidade que ele tem, e ele ali sentado no banco na maior parte dos jogos. Então, aposto que empenho nesse aspecto não vai faltar por parte do Pedro. Birner, será que pinta aí um ataque aí que o torcedor decora e não esquece Pedro, Gabigol e Bruno Henrique? Ou vai depender do adversário, Birner? Eu acho que vai depender do adversário e vai depender de algo que o Léo falou. Porque se pegar uma equipe forte, que tem uma boa saída de bola, que consiga levar a bola pelo gramado, pelo chão, rolando até o campo de ataque, é preciso fazer uma recomposição. E você precisa marcar no mínimo com 2 linhas de 4, uma linha de 5, uma linha de 3, para ter 8 jogadores pelo menos atrás da linha da bola. Se ele arma esse trio com o Pedro no centro, o Gabigol na direita e o Bruno Henrique na esquerda, que seria a tendência, você vai pedir que um desses jogadores de lado de campo façam essa recomposição. E eles
principalmente o Gabigol, não gostam de fazer isso. Eles podem fazer, não gostam de fazer isso. Então, partindo do princípio, da ideia de que todos estejam tecnicamente e fisicamente muito bem, o treinador precisa achar um sistema para que eles se encaixem. Outro detalhe, o grande entrosamento, isso fica claro nas entrevistas, quando eles falam, quando jogam um com o outro, é Bruno Henrique e Gabigol. Cabe ao técnico, e esse é um dos motivos para qual ele foi contratado, melhorar o entrosamento de Pedro e Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, e dos três juntos. Então, é um desafio. Eu acho que para algumas circunstâncias, sim, eles vão ser utilizados como trio. Quando a gente olha o potencial dos jogadores do meio-campo do Flamengo, de construção, se você for pensar, por exemplo, que você tem um Arrascaeta, né, que é outro jogador que também precisa chegar muito para a criação, um Everton Ribeiro que eu não sei se fisicamente aguenta a temporada como antigamente, já teve uma queda de rendimento boa nessa temporada para jogar como titular. Você vê que o meio-campo pode perder um pouco de pegada também, mesmo que um desses do trio recomponha, formando um quarteto no meio de campo. Então, é um grande desafio colocar os três juntos. Não é algo simples, não é algo que vai colocar e vai funcionar. Mas eu acho que o treinador tem que desenvolver também ideias de jogo, já que não é dogmático, eu concordo com isso, em que os três estejam em campo, que pode ser muito útil para algumas circunstâncias da temporada. Como titulares, eu sei que é possível, não acho inviável, mas em princípio acho mais complicado do que factível na prática. Mas é assim, né? Eu sempre achei, pelo elenco que tem o Flamengo, pela quantidade de jogadores, e inclusive com 2 ou 3 nomes desse tamanho no banco, que o Flamengo não pode ter um time titular. Não pode. Tem um monte de time na Europa, bom, Exato. forte, importante, que não tem uma equipe titular. Então a gente não precisa ter esse negócio do time titular do Flamengo, quem são os 11. É óbvio que vai mudar e que deveria mudar. Quando você tem essa alternativa, você vai ver o Manchester City, quantas vezes o Guardiola muda o seu time titular na Premier League. Aí vai ver quantas vezes o Leeds muda. E estamos falando de um técnico que também, né, gostaria provavelmente de fazer muitas mudanças. Não, em geral ali os 11 titulares, eles são mantidos, porque o Bielsa não tem tanta opção assim, não tem tanto jogador para ficar mudando. Então, eu acho que quando você tem um elenco como o que o Flamengo tem, a gente ainda tem muito aqui no Brasil essa coisa do time titular, de achar que os 11 são os 11 e precisarão ser os 11 em todos os jogos grandes. E não, porque às vezes o jogo grande contra o Atlético é diferente do jogo grande contra o Palmeiras e dependendo da força do adversário, das fragilidades do adversário, você vai escolher um ou outro jogador. Você não precisa ter sempre os 11 e acho que isso também cabe um pouco a nós, né? A imprensa, a gente não olhar sempre para essa coisa do